Olá, meu nome é Ana Condé e hoje nós vamos falar sobre a hora de dormir. Como é a hora de dormir na sua casa? Quais são os hábitos que vocês cultivam? O sono, ele está relacionado com a memória, com a paciência, com o bom humor, com a atenção, com o sistema imunológico, não só da criança, mas como também do adulto. Então é muito importante para a criança ela ter um sono de qualidade, ela dormir as horas que ela precisa dormir. Ah, mas quantas horas uma criança precisa dormir, por dia? De 4 meses a 12 meses, a criança precisa dormir cerca de 12 a 16 horas. De 1 a 2 anos de idade, entre 11 horas a 14 horas por dia. De 3 a 5, a criança precisa dormir entre 10 horas a 13 horas por dia. E de 6 a 12, a criança precisa dormir cerca de 9 a 12 horas por dia. Alguns sintomas que indicam se a sua criança não está tendo esse tempo total de sono, pode ser um sono picado, por exemplo, ela dorme depois do almoço e aí ela dorme à noite, E aí completa esse número de horas que ela precisa. Mas uns sinais que ela pode dar, mostrando que ela não está tendo a quantidade de sono necessária, são os seguintes. Primeiro, em relação aos movimentos da criança. A criança fica jogando as coisas, tem muita dificuldade para dormir, mesmo quando ela está extremamente cansada. Ela cai muito fácil, com frequência, ela cai, ela tropeça nas coisas, tromba com alguma coisa e se machuca. Ela não consegue parar nem por um momento e tranquilizar nem quando necessário. Em relação às emoções dela, ela fica muito ansiosa, perde a paciência, fica nervoso com coisas, ou nervosa, com coisas muito pequenininhas, fica muito insatisfeita com as coisas, tem dificuldade de ser consolada e de se acalmar. Em relação à atenção, ela tem dificuldade de prestar atenção no que você está falando, de se concentrar, precisa ser entretido o tempo inteiro, não consegue parar de ter estímulos, precisa sempre algo estimulando ela. E também fala muito excessivamente, pode ser alguns sinais. E socialmente, se ela demanda muito das pessoas, das crianças e dos pais, se ela tem dificuldade de socializar, fica irritada, é mandona e também tem dificuldade de ser paciente com os outros. Esses são alguns sinais que podem demonstrar que seu filho está precisando um pouco mais de sono durante a noite ou ter algum momento depois do almoço para ele poder repousar e às vezes até tirar um cochilo. Uma forma de você trazer isso da criança dormir, se tranquilizar e poder confiar, porque como a gente já disse em vídeos anteriores, a criança, para ela estar dormindo, para ela poder se concentrar para dormir e se acalmar, é um momento assim que ela precisa se entregar e ter confiança nisso. Então a gente vai preparando a criança desde a hora que ela acorda. Um exemplo que eu já dei são de válvulas de pressão. Depois do almoço, minha criança já não tem mais o hábito de dormir. Mas depois do almoço é legal cultivar um momento da criança ficar mais calma, dela concentrar em brincadeiras que ela não precisa ficar muito estimulada, uma brincadeira mais introspectiva, com bonequinhos, ou você conta uma história para ela, um momento para ela se tranquilizar. Porque com a criança, quando ela tá muito, muito, muito cansada, geralmente ela tende a ficar muito agitada e ela não sabe lidar com aquele tanto de cansaço que ela tem. Muito dificilmente uma criança consegue se regular e falar, olha, eu tô cansada e eu vou deitar. Muito difícil para uma criança fazer isso. Existe? Existe. Mas geralmente a criança, ela fica muito excitada, muito cansada, e aí ela não sabe, eu quero descansar, mas meu corpo tá tão cheio de estímulos, então assim, o que a gente pode fazer para auxiliar ela a se acalmar, faz parte desse processo do dia, Essas válvulas de pressões, momentos em que ela respira, momentos em que ela acalma, auxiliar em alguma coisa na cozinha, fazer alguma atividade mais introspectiva e ter momentos também para ela poder extravasar a energia, que é muito importante. Não sei se você tem o hábito, de jantar ou de fazer um lanche, mas nesse caso aqui tanto faz. O importante é que depois desse momento, que você fez um lanche ou a criança jantou, todo esse momento agora vai ser relacionado com a hora de dormir. Então, vocês vão diminuir a luminosidade da casa, não precisa ficar aquele tanto de lâmpada acesa. Se tem lâmpada indireta, como abajur, lâmpadas que tem como diminuir a intensidade, pode diminuir a intensidade. A gente começa a falar um pouco mais devagar com a criança, nesse tom mais baixinho, mais prolongando,
para poder trazer essa calma, porque se a gente está agitado, como é que a gente vai acalmar a criança, né? A gente precisa primeiro se acalmar. Tem uma professora minha, a Flávia Beth, que ela fala: a mãe se vestir de noite para poder trazer para a criança uma canção de ninar, é se vestir de calma, né? Se acalmar, acalmar o coração, para poder acalmar o coração da criança. Então, todo esse processo de, por exemplo, se você dá banho na criança depois do lanche ou da janta, né, à noite, fazer uma coisa que não estimule muito a criança, e acalmando ela, dar um banho relaxante, as lâmpadas estão mais diminuídas e você conversa um pouco mais lentamente, mais baixinho com a criança. Isso tudo vai preparando esse momento. Outra coisa que é importante fazer é manter como se fosse um ritual, como se você fosse manter os pontos chaves. Você vai ter um ritmo, né? A gente já falou da importância do ritmo. Então a criança, isso traz uma segurança para ela, porque ela já sabe o que vai acontecer. Já faz parte dela entender, eu não vou nem discutir com isso, porque ela já sabe que existe a ordem, né? Então, eu jantei, eu sei que, por exemplo, minha mãe deixou eu brincar um pouquinho mais introspectivo com os brinquedinhos, e aí eu sei que eu vou tomar banho, e depois escovo meu dente, minha mãe lê uma historinha, a gente reza, por exemplo, e dorme, né? Então, se a gente manter isso sempre nessa ordem, a criança já sabe o que esperar. Tem uma professora que gostava de dar banho nas crianças, né, professora de maternal, e ela dava banho sempre na mesma forma na criança. Quando perguntaram por que você sempre dá banho, sempre lava a cabeça primeiro, depois o rosto, por que tem essa forma? Aí ela disse, porque eu faço assim porque é mais fácil da criança aprender, a criança decorar essa forma. Então, aquilo que eu falei, se você quer chegar de um ponto X ao Y, tenta fazer sempre da mesma forma, que a criança vai aprendendo. E aí ela vai entrando nesse processo, e aí ela já vai saber, olha, eu já peguei, já tomei meu banho, agora eu escovo o dente. Ela mesmo já vai chegar mais pra frente, né, quando já tem isso estabelecido, já vai chegar e já vai escovar o dente. Nem todas as atividades, né, que a gente faz numa ordem assim, necessariamente elas têm um ritmo. O que consiste um ritmo? Para mim, é que o ritmo ele tem uma flexibilidade. Por exemplo, o sol, a gente sabe que o sol no verão ele se põe um pouco mais tarde do que no inverno. Isso tem uma flexibilidade, mas ele tem um horário mais ou menos para ele se pôr, né? O que acontece é que durante o ano esse horário pode mudar. Então a gente tem que ter uma flexibilidade com isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica tão rígido, mas tão rígido, que às vezes a gente não consegue cumprir ou vira até quase um exército, né? Uma coisa muito dogmática, tem que fazer isso e não pode mudar nunca. Assim, as coisas ainda vão encontrar a mudança, ou às vezes até um imprevisto, está sujeito a encontrar caminho para a casa da pessoa que está tentando trazer ritmo, mas não vai dominar o dia dela, né? Porque o ritmo é aquela meta, a gente quer seguir esses passos. Mas se o sujeito não der um dia, a gente não ficar preocupado e muito se cobrando por conta disso. É uma meta que a gente quer seguir, mas existe flexibilidade. Eu não preciso pôr um horário fixo, 7 horas, meus meninos têm que estar na cama para dormir. Pode ser 7h15, pode ser 7h15, vai depender do seu dia, vai depender do momento que vocês estão. Então, assim, ter essa paciência com você também, que é muito importante. E um horário, que eu tô falando de horário da criança dormir, um horário que é bom para a criança poder dormir é 7h30. Até 7h30 a criança tá dormindo. Porque a criança, ela precisa desse período até meia-noite para ela poder realmente descansar e poder produzir os hormônios dela, que regulam o crescimento, regulam o imunológico dela. E telas, quando a criança assiste muita tela antes de dormir, isso atrapalha, porque atrapalha a produção de melatonina na criança, que controla esse ciclo circadiano, né, que a gente tem do dia e da noite. Então é importante para a criança, 2 horas antes de dormir, nada de tela, sem televisão, sem celular, porque coloca mais para frente essa produção de melatonina na criança. Então, uma forma de poder auxiliar ela a dormir mais tranquila, a relaxar, é ela poder ficar sem telas antes de dormir. Lê uma história para ela, brinca mais introspectivo, faz atividades que possam contribuir para ela entrar nesse clima de sono e poder se acalmar para poder depois dormir e se entregar, aquilo que eu estava falando anteriormente. A criança ter essa tranquilidade de se entregar para o sono, ter essa confiança. E uma das formas de você fazer isso é cantando para ela. Se você tem o hábito de fazer uma oração também, ou de falar um versinho, ou de contar uma história.
e observar se essa história também não é uma história muito agitada e muito cheia de aventuras e emoção, porque isso às vezes pode atrapalhar até a criança dormir, né? A gente tá querendo que ela acalma. Se ela gosta de histórias assim, a gente pode contar para ela durante o dia, pode fazer um chá da tarde, conta uma história toda semana, torna isso um hábito para você ter esse momento com seu filho. Mas à noite, esse momento de vocês dois, é um momento de se acalmar, é um momento da gente trazer mais, né, introspecção, que a noite chegou, a noite ela tem essa introspecção, né? Nós somos seres que somos mais ativos durante o dia. Então trazer isso para a criança. Ah, Ana, mas meus filhos, se eu dormir 7h30, é muito difícil, meus meninos ou minhas crianças, né, não conseguem dormir esse horário, é muito difícil. Assim, não vai ser de uma hora para outra, né? Vai ser uma coisa que vocês vão ter que ir estabelecendo e trabalhando com isso. A criança até 7 anos, se a gente falar usando a imaginação, é muito mais fácil para ela poder entender e poder até começar a aderir e querer fazer as coisas. Então, uma coisa que é legal de falar para a criança é que em vez de você falar, não, meu filho, vamos dormir, porque você precisa produzir hormônios que são muito importantes para o seu crescimento, para a sua saúde, em vez de ficar falando muitas coisas técnicas com a criança, né, até os 7 anos, que teoria a gente pode trazer depois da idade, a gente precisa trabalhar a imaginação dela, a gente pode falar que se a criança dormir até 7h30, ela precisa estar dormindo, porque as fadinhas do sono vão aparecer para poder trabalhar e poder auxiliar ela a crescer, poder auxiliar na saúde dela. E se ela não estiver dormindo, as fadinhas do sono vão passar lá e não vão ver e vão embora. Então, as fadinhas do sono, mais pra frente, né, quando a criança estiver maior, se você quiser explicar, você fala que são os hormônios que ela produz. É uma forma, uma metáfora, né, para ela poder entender o que é isso. E as metáforas são muito importantes. Você pode perceber que muitos mestres usam de metáforas. Platão usava de metáforas, Jesus usa de metáforas. Então, não é uma mentira que você está contando para a criança. É uma forma de você falar uma linguagem que ela vai compreender. Então, eu vou ensinar para vocês uma música, né, uma canção, e vou ensinar também um versinho, né, como se fosse um poeminha das fadas, que você pode utilizar. Você precisa utilizar só essas duas formas? Não, você pode contar a história que você quiser, né, pode cantar a canção que você quiser, mas lembrando isso, se eu vou cantar uma canção muito, que vai estimular muito a criança, ou uma história que vai estimular muito a criança, como é que eu vou depois acalmar para ela poder dormir? Então a gente lê antes, escutar antes, sentir no nosso coração o que a gente está cantando, da melodia, né? Não põe o celular para a criança escutar antes de dormir, canta você. A sua voz nutre a criança. A música ao vivo, ela nutre as pessoas, não só a criança, mas as pessoas. Então é importante a gente fazer música com a criança. Você está cantando com a criança também vai querer cantar. Você está estimulando ela a cantar também. Então canta para sua criança, ela não quer um professor de música, uma cantora de ópera, nem nada disso, ela quer a sua voz, escutar a sua voz. Então eu vou ensinar para vocês uma música que ela é legal de fazer e você pode falar assim, porque ela traz esse processo, primeiramente, porque ela traz esse processo de que as pessoas, os animais, até os objetos que a criança às vezes gosta, né, os brinquedos, estão indo dormir. Então você pode colocar da forma que você achar melhor. Por exemplo, a criança gosta de cachorro, aí você pode falar que o cachorro está indo dormir. A criança gosta do caminhãozinho, você fala que o caminhão também está indo dormir. Então eu vou cantar aqui só esse trecho para poder ilustrar isso para vocês. Vou utilizar do cântaro porque ele é um instrumento pentatônico, para mostrar que essas músicas que eu venho trazendo são músicas pentatônicas. Músicas pentatônicas, revisando, são músicas que acalmam a criança, deixam a criança ser criança. As músicas hoje estão estimulando muito as crianças. Então, assim, trazer música para a criança para acalmar ela. Traz uma música pentatônica. A música pentatônica, principalmente elas, nutrem muito a criança. Então é importante você trazer da música pentatônica para a criança. Um pouco que a criança gosta de sapinhos, por exemplo. Aí você pode ir colocando. Vai dormir, o sapinho vai dormir. Então, ela vai ter esse momento que você pode ir colocando outras coisas. Por exemplo, o caminhão. A criança gosta do caminhão. Vai dormir, vai dormir, o caminhão vai dormir. Quiser, você não tem um canto, pode cantar. Aí a criança gosta do cachorro. Vai dormir, vai dormir.
cantá-la toda agora para vocês entenderem como é que é a música. A noite já vem, com a lua traz o amor. Cada olhinho agora vai se fechar e vai dormir, vai dormir. O passarinho vai dormir, vai dormir, vai dormir. O gatinho vai dormir. Eu também vou me deitar para poder repousar. Vai dormir, vai dormir. A Joaninha vai dormir, vai dormir, vai dormir. O seu grilo vai dormir. Eu também vou me deitar para poder repousar. Vai dormir, vou dormir. Agora eu vou compartilhar com vocês versinhos para você poder falar para o seu filho antes de dormir. Se você não quiser contar uma história, eu vou dar esses versos como uma opção. A Festa das Fadas. Era uma vez, em uma linda floresta, muitas fadinhas que faziam uma festa. Dançavam, cantavam, alegres bailavam, fadinhas tão belas, azuis e amarelas. Joaninhas, abelhas, cigarras e grilos voavam cantando para os seus filhos. A menor das fadas usava um chapéu comprido, pontudo com fitas e um véu. Duas fadinhas rolavam de rir, o urso também ficou a sorrir. Que festa engraçada! Não falta mais nada, todos estavam a se divertir. A rainha das fadas então começou a falar. A festa engraçada já vai terminar. O sol está se pondo, fadinhas, é hora de ir. Minha cama me espera para eu ir dormir. Outro dia eu volto à floresta encantada para cantar e dançar na festa engraçada. Uma outra música para poder relaxar a criança e preparar ela para o sono é uma música da professora Flávia Beth. O nome dessa música é A Mãe Noite e eu vou compartilhar ela com vocês. Ela também está na Pentatônica. A mãe noite vem chegando e agora eu vou deitar e o meu anjo da
Nesse vídeo aprendemos que encontrar tempo com seu filho é agregar ele nas pequenas atividades que você faz e que você faz com ele também. Não necessariamente você precisa voltar a uma atividade para ele. Mas você dedicar esse tempo com a criança, você cantar uma música para a criança, você contar uma história para ela dormir, fazer as coisas dentro de um ritmo, a criança já sabe o que esperar, isso facilita seu relacionamento com ela. Isso tudo é você criar e encontrar esse tempo dentro do seu dia a dia com a sua criança, trazendo amor, trazendo afeto, trazendo memórias e boas lembranças, né, consequentemente, desses momentos que vocês passaram. Uma coisa muito linda é que Canções de Ninar tem uma música que fala que as canções de Ninar, elas são eternas, porque um dia todos nós vamos deixar esse mundo, mas as canções de Ninar vão permanecer. Elas nunca morrerão, assim como eu e você devemos ser. Eu acho essa parte bem bonita, porque ela mostra pra gente como é que isso vai passando, né? Esse afeto, essa forma de afeto, que é cantar pra criança dormir, ela vai passando de geração para geração. Então, se você também tem uma música que sua avó cantava, ou sua mãe cantava, que não tá na pentatônica, pode cantar pro seu filho, é uma cultura que você tá trazendo pra criança. É uma cultura cheia de afeto, de várias crianças que já foram embaladas por essas músicas para poder dormir. Então continue acompanhando as nossas postagens, os nossos vídeos e comente aqui o que vocês estão achando, as sugestões para próximos vídeos, o que vocês estão conseguindo colocar no dia a dia, na prática com os filhos. A gente quer saber o que vocês estão achando. Comenta aqui. Um abraço, até a próxima!